Essa mensagem é para você que corresponde ao chamado de Deus. Você que ministra a palavra, ministra louvor, dança, atua em qualquer área em prol do reino de Deus, trabalha com as crianças, trabalha na cantina, é porteiro, não importa. Essa mensagem é para você. Ontem tivemos nosso culto de oração na nossa igreja, ontem à noite. Eu ministrei a palavra e eu preparei uma palavra sobre chamado. O tema da mensagem era ao chamado eu digo sim. E é baseado na história de Maria de Nazaré, quando ela recebe a visita daquele anjo e lhe propõe tudo aquilo que Deus tem como propósito através da vida dela em gerar o Filho de Deus, ainda sendo virgem. E foi essa mensagem que eu preparei esboço, estudei, me preparei. Deus falou muito comigo, ainda tem falado muito comigo, mas eu não imaginava que assim como eu levaria uma mensagem naquela noite, o Senhor estava preparando também um mensageiro para me trazer uma mensagem também naquela noite. Enquanto nós estávamos no louvor, já tínhamos no culto, já tínhamos feito louvor, já tínhamos passado uma parte do culto, estava eu, meu esposo e meus filhos. E eu me lembro que quando chegou o período de orar, eu passei o microfone para a Niels, fui para a portaria. Enquanto eu estava na portaria, chegou um Uber. O carro parou na porta da igreja, ficou ali um tempo. Logo depois o motorista desceu, olhou o carro, olhou as laterais, olhou o pneu, olhou a mala. Eu achei que ele queria água. Pedi para encher a sua garrafa de água ou queria ir ao banheiro, algo do tipo. E aí o Espírito Santo começou a falar comigo, ora por ele. Quando o Espírito Santo começou a falar comigo para orar por ele, eu tive uma visão. Eu vi a lateral do carro do rapaz que eu não conheço, toda destruída, como se ele tivesse acontecido um acidente. E aí eu comecei a orar, achei que era oração por livramento. Comecei a orar por ele. Depois que eu orei, o Senhor falou comigo, agora vai lá e fala com ele o que eu te mostrei e o livramento que eu tenho para ele e que meus anjos estão ao redor. Começou a falar o que eu deveria falar. Fiz prova do Senhor, o Senhor me confirmou, eu fui lá, bati na porta do carro, me apresentei, e perguntei o nome dele e falei exatamente a visão que o Senhor tinha me dado, com o carro com a lateral toda danificada, enfim. E aí o motorista ficou em silêncio. Quando ele ficou em silêncio, eu pensei, deu ruim. Deu ruim, tem alguma coisa, deu ruim aqui em alguma coisa, mas não foi. Ele ficou muito impactado. E ele me falou que há poucos instantes antes dele parar o carro ali, ele tinha acabado de passar por uma situação com um ônibus em que ele tinha certeza que tinha danificado o carro dele. Por causa das circunstâncias, ele disse que parou ali, logo em seguida ao fato, para conferir se o carro dele, em que parte tinha danificado. E aí ele me contou detalhes de como foi. E aí ele falou, eu desci aqui, parei aqui na porta dessa igreja, desci, observei o carro e não tem um arranhão. Eu disse, ele foi o livramento do Senhor e ele confirmou, glorificou a Deus ali. Mas não foi só eu que tinha algo para falar com ele. Ele também tinha algo para falar comigo. Aquele homem, aquele motorista de Uber, ele era pastor. E ele começou a falar, trazer coisas da parte do Senhor para o meu coração, para o coração da minha família, coisas que só o Senhor sabe. E ele começou a falar, e uma das coisas que... Ele falou muitas coisas, mas uma das coisas que eu quero compartilhar aqui é que ele citou aquele versículo que diz que aquele que põe a mão no arado não pode voltar atrás. Ele frisou muito em dizer, agora é daqui para frente. Não é para você olhar para trás, é daqui para frente. E aquilo foi como uma resposta para o nosso coração, né? Tanto para o meu quanto para o meu esposo, a minha família, uma confirmação do que Deus vem falando conosco. E ele falou também que o fruto ele só dá no tempo certo. E nós sabemos que se uma fruta ela dá antes do tempo, ela não serve, ela não tem o mesmo sabor, ela fica peca, ela apodrece. Então é necessário esperar o tempo certo para cada coisa. Então você que está me ouvindo, você está aí correspondendo ao chamado do Senhor e talvez você esteja olhando para as circunstâncias, esteja achando tudo fora daquilo que você idealizou. Se nós vermos a história de Maria e José, ela aceitou o convite do Senhor, o seu chamado, a missão que Deus tinha para ela, mas ela não tinha ideia em plenitude daquilo que Deus tinha para fazer através da vida dela, gerando no seu ventre o Filho de Deus. E a Bíblia fala que eles tiveram que, no meio da gestação, caminhar cerca de 150 quilômetros até chegar à cidade natal de José para fazer a contagem das pessoas. Então foi muito desafiador, eu creio que aquilo não estava nos planos dela e faz parte. Quando nós exercemos o nosso chamado, as coisas podem até parecer que fugiram ao nosso controle, mas Deus continua no controle de todas as coisas. Precisamos aprender a descansar e a confiar que enquanto estamos trabalhando para Ele, Ele está cuidando de tudo aquilo que é necessário. E eu fico imaginando José e Maria
preocupados, né, com estar carregando um propósito tão precioso e tá ali caminhando naquelas estradas até chegar a um destino. Eu fico deduzindo aqui, imaginando, né, ele pensando, não, quando chegar lá eu vou ver o melhor ambiente para colocar você, eu vou hospedar você no melhor lugar, já tá perto de parir essa criança, e quando chega lá, nós sabemos a história, não tinha vaga em nenhuma hospedaria. E eles têm a Jesus ali num estábulo, colocam Jesus em cima de uma manjedoura. O cenário não era o mais ideal, não era o mais adequado, mas Deus não tem compromisso com essas coisas. Deus mostra para José e Maria quando envia o ouro, o incenso, a mirra, envia aqueles pastores ali, é como se ele estivesse dizendo: eu estou com você. Ainda que você não tenha feito esse plano aqui, ainda que as coisas estejam fora daquilo que você considera bom, o importante é permanecer firme naquilo que o Senhor tem nos chamado. Então fique firme. Olhe para essa história que inspira, que é a história de José e Maria. Olhe para a história que eu te contei agora, o cuidado de Deus em dizer para mim e para minha casa, independente das circunstâncias, eu estou com você. É daí para frente, não olha para trás, não fica ponderando que poderia ser assim, poderia ser assado, não gostaria muito que fosse assim ou não. Não importa, o propósito é de Deus, ele apenas nos dá a responsabilidade de carregar e colocar em prática, trazer à existência, mas o propósito é dele, não se esqueça disso. Então fique firme, olhe para Cristo, olhe para cima, olhe para o alvo e prossiga, não desista, não retroceda. O Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem, o Senhor não conta com os covardes. Seja forte e corajoso e avance, vá fazendo na medida da sua força e deixe que aquilo que não cabe a você fazer, não cabe a mim, Deus fará o sobrenatural. Deus continue abençoando e lhe guardando, então fique firme, não desista, porque Deus é contigo. Deus abençoe e Deus te bendiga.